Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um Uri Talks para a gente bater um papinho aí sobre uma coisa que a CM está brincando nos últimos tempos, que é incorporar essas novas ferramentas de IA dentro dos nossos produtos. Nós estamos com uma série de iniciativas nesse processo e vamos, ao longo deste ano e do ano que vem, incorporar diversas funcionalidades, diversos prompts desenvolvidos especificamente para cima dos produtos que nós criamos e licenciamos. Temos assim hoje a grata surpresa de notificar todos os clientes da CM Software que hoje já utilizam o Rocket, que já conheciam a potencialidade que a gente desenvolvia tanto para análise de crédito, determinação de limite, uma escoragem, o perfil, enfim, todo ele desenvolvido nesse sentido. A gente nesse momento está liberando o uso de novos recursos dentro do ChatGPT, e esses novos recursos ele vem basicamente incorporar mais funcionalidades dentro do Rocket. A gente escolheu primeiro três prompts que serão incorporados em substituição ao que a gente vinha fazendo anteriormente com tecnologias um pouco não tão desenvolvidas, acho que seria o termo melhor. A CIM sempre se mostrou um pouco resistente com o uso da biometria, porque nós entendíamos dentro da CIM que o uso da biometria pura e simples, sem o uso de uma inteligência artificial, acabava sempre por demandar muito back-office, acabava sempre por demandar muito falso positivo, acabava por demandar muito trabalho de retaguarda no back-office dos nossos clientes. A gente sempre deixou esse processo meio que de lado, até porque não éramos um grande incentivador nesse caso. Um outro caso também que a gente sempre teve bastante disputa interna nos debates de produto que nós tivemos é com análise a comprovantes de residência. Os mecanismos existentes anteriormente demandavam diversos treinamentos sobre os formatos que se utilizavam para fazer leitura desses documentos, para fazer o OCR desse documento. Era uma tecnologia super eficiente, mas que você precisava treinar muito nesse processo, fazer uma adequação e treinamento muito grande nesse processo também. Então, nós tínhamos uma certa resistência também em fazer isso, também pela questão do falso positivo e também pela questão da diversidade de documentos. A gente é fornecedor de grande parte do mercado financeiro nacional, temos clientes para usar um chavão aí do Iapoca, o Chuí, tá? E aí a gente tem uma conta de luz no Rio Grande do Sul, uma conta de luz no Acre, uma conta de luz no Salvador, um cartão, uma fatura de cartão aqui, uma fatura de cartão ali, ou seja, são vários documentos que precisariam ser cada um treinado, e nós chegamos inclusive a fazer contas assim de centenas ou por que não milhares de documentos para serem treinados, e isso incapacitava muito o caso. E, por fim, o último prompt que a gente vai brincar um pouquinho também é o prompt de análise de processos judiciais. Esse sempre foi um desejo dos clientes da CM Software, que a gente tivesse um mecanismo que conseguisse ler o processo judicial e analisar e desse as respostas para que os nossos clientes tivessem, na automação de crédito, uma funcionalidade maior, que é de saber se o cara é demandante de processo, se ele de fato é ou não é um cara que adora uma disputa, que tipo de disputa ele quer, que tipo de ação que ele tem, que ele deseja, e como que ele faz e qual que foi o despacho do juiz, se ele foi perdedor, vencedor, desculpe, que tipo de ação ele acabou movendo e quais seriam elas. A gente conseguiu concluir esses 3 prompts, né? Ou seja, da análise biométrica com inteligência artificial. A gente conseguiu concluir o prompt genérico para análise de documentos, inclusive para análise de comprovante de residência, inclusive determinando-se a validade, quando ele foi emitido, quando não foi emitido, enfim, desse documento, que é um item regulatório, principalmente os principais regulatórios do Brasil e do exterior também tem essa demanda, e também concluímos esse processo de análise. Isso tudo, gente, incorporado, né, Kiko está aqui com a gente, que é o nosso diretor de modelos. Bom dia.
certamente a maioria de vocês conhece mais ele do que eu. Então, tudo isso incorporado dentro dos fluxos do Rocket BPM, né, Kikuchi? Então, conta um pouquinho para a gente o que você acha que vai rolar com essa produtividade, com a gente disponibilizando esses recursos antes da gente começar efetivamente a mostrar. Como é que você acha que vai acontecer isso nos nossos já clientes que utilizam CVC, análise de crédito, enfim, como é que você acha que nossos clientes vão fazer a adoção disso, Kiko? Bom dia. Bom dia para você. Bom dia, pessoal. Para os nossos clientes vai ser muito bom, porque, por exemplo, os clientes de banco muitas vezes pedem os comprovantes, não necessariamente que ele vai utilizar naquele momento da abertura, mas eles pedem porque o jurídico às vezes manda, porque uma ação de cobrança, quando eu vou ajuizar, eu preciso juntar esses comprovantes. Então, as empresas acabam tendo back-office para verificar se aquele comprovante é válido, se não é válido. E isso a gente automatiza assim de uma forma muito grande. Então, eu acabo eliminando esse back-office que fica conferindo o documento. Então, eu já peço o upload desses documentos, já faço análise, e inclusive, se eu desejar, eu já posso até fazer a captura desses dados. Então, eu vou ter endereço, a rua, o número, o complemento, e isso já economiza também até quando eu estou abrindo, por exemplo, uma conta. Se eu já fizer o upload desses documentos, eu não preciso nem fazer a digitação desses dados, né? Então, eu abro a minha conta, eu aprovo o meu crédito muito mais rápido, né? Então, isso na parte de comprovante. Na parte de biometria, que agora os bancos estão pedindo bastante, eu já faço a validação da biometria da pessoa, peço para ela tirar uma selfie e já valido com um documento. Ou até o que a gente estava discutindo, né, não necessariamente, muitas vezes a selfie não é a melhor forma, mas eu posso até utilizar uma rede social. Vou lá na rede social do meu cliente e pego a foto que ele postou na rede social e valido contra o documento que ele fez o upload. E Então, por... quer dizer que, então, que além de além do cara fazer o upload de uma selfie contra a carteira de identidade dele, passaporte, carteira de motorista, alguma coisa similar, tá? Ou OAB, enfim, tudo isso que a gente já faz análise hoje. Além de fazer tudo isso, a ferramenta também, ele poderá ir lá no LinkedIn do cara, pegar a foto do LinkedIn dele, ou do Instagram dele, ou do Facebook dele, ou do Orkut, se alguém usa. Ou seja, e Exatamente. pega essas coisas e anexa e sobe, e aí a gente consegue fazer a comparação desse processo todo? Sim, exatamente, Orly. Inclusive, por exemplo, no meu caso, é muito fácil, né, porque eu não tenho um homônimo no mundo. Não que o meu nome seja especial, mas É, a mistura de português com japonês não dá homônimo no mundo. um nipo português é difícil, né? Exatamente. Então fica bem fácil eu ir lá na minha rede social, pegar a foto do LinkedIn ou no meu próprio Instagram e fazer a verificação com um documento, né? Se eu tiver alguma desconfiança, eu não sei se essa selfie é verdadeira, se essa selfie é falsa, então eu consigo buscar isso daí numa própria rede social. Isso é muito legal, dá muita segurança, principalmente para quem concede crédito, para quem faz a abertura de conta ou um saque de investimento, né? Que às vezes os nossos clientes têm muito problema de invasão de conta para sacar o dinheiro que está investido, né? A gente é líder na abertura de contas de investimento, então isso a gente tem conversado muito com os nossos clientes. E por último, ali, como você disse, dos processos, né? Essa parte do processo, que curte, assim, sempre foi um desafio muito grande. Eu me lembro muito bem de conversar com alguns clientes e muitos deles falavam assim: tem aquele juiz que resolve declarar um poema no meio do despacho judicial, batatinha quando nasce, e fica fazendo, esparrama pelo chão, quem paga a conta é você, não sou eu, não, né? Ou seja, essas brincadeiras que o pessoal do crédito faz. Tem muito despacho judicial nesse intuito, porque não existe um padrão de despacho, né? Ou seja, os sistemas estão muito preparados para ler formulários padrão, campos padrão, endereço com 35 posições, não sei o que, e os despachos judiciais são texto livre, campo livre, o juiz começa escrevendo um monte de coisa, 5, 6, 20 páginas, 300 páginas, às vezes os processos são enormes,
e aí você precisa demandar para que algum escritório faça a compreensão da intenção do judiciário em fazer esse despacho e simplesmente fazer. Enquanto isso, teu cliente está lá querendo financiar um carro, está querendo pegar um crédito consignado, um imóvel, enfim, qual você tem uma operação de crédito, mas ainda tem que atrelar a tua esteira de crédito a essa análise. Isso também está resolvido, Kikuchi? Ou seja, esse processo da gente brincar com os poemas do judiciário, com essa criatividade do judiciário, esse processo está resolvido também? Está resolvido, está resolvido, porque a gente consegue ler todo o processo, então a gente até trouxe depois um exemplo, o processo tem 23 páginas, tá? E hoje aqui. E não é na primeira página que está a decisão, né? Então, nas instituições financeiras, pelo menos algumas que a gente conversa, eles só vão analisar se o cliente tem processo ou não para valores mais altos, porque para valores mais baixos não compensa ter aquele back-office. Então, acaba passando em determinadas instituições financeiras até clientes que estão processando o próprio banco. Então, vamos dizer que tem o banco CMSW. Eu acabo dando crédito de pequeno valor para clientes que processaram CMSW, né, que num processo mais recente, que talvez não tenha ido para uma base restritiva, ele acaba até passando. Então, quando a gente coloca esse prompt dentro da nossa plataforma Rocket, dentro do fluxo, eu consigo pegar tudo isso. Então, eu consigo evitar até que eu dê crédito para um cliente que está me processando, caso ele não tenha ido para uma base restritiva interna da instituição financeira. Tá? Então, e como é que funciona isso dentro do fluxo? O cliente vai lá, escolhe em quais tribunais para fazer a pesquisa, baixa, PDF que baixa direto, se o processo se o processo for muito velho, aqueles digitados lá na época de Dom Pedro, como é que funciona também? Isso já está digitalizado? Como é que funciona? A maioria já está digitalizado, os processos de 15, 20 anos para cá já estão todos digitalizados. Em quase todos os tribunais ou todos os tribunais? Quase todos os tribunais. Por exemplo, esse processo que a gente vai mostrar é um processo antigo, é um PDF que foi digitalizado da época de Dom Pedro. Tá? Então, ele trabalha normalmente. Então, literalmente, estamos falando de processo não digitado em computador, no Word, mas provavelmente numa máquina de escrever ainda, numa Olivetti, numa Facite da vida lá atrás. Exatamente. Se ele tiver digitalizado, a nossa ferramenta vai ler e já vai dar resposta. Legal. E nesse caso todo, quais tipos de resposta que ele responde para a gente? Ou seja, estamos olhando, aqui ninguém está substituindo nem juiz nem advogado, aliás, não é esse o papel, a gente está fazendo isso para fins de crédito, né? Ou seja, e que tipo de resposta ele dá para o analista de crédito ou para o gerente de crédito fazer isso? Ele dá, por exemplo, quem é o reclamante, a pessoa que processou, né? Quem é o reclamado, o que está sofrendo. Então, no caso do proponente ao crédito, né? Quem está pedindo crédito, a gente investiga esse cara se ele é demandador de alguma ação judicial. Exatamente. O reclamado, que normalmente é a instituição financeira que está concedendo o crédito, o que ele está reclamando, né? E se ele ganhou, se ele perdeu. Então, a gente parametrizou de forma bem simples, porque a gente coloca isso num fluxo e já coloca uma decisão automática. Então, se, por exemplo, o reclamado... Se o processo está concluído também, ele traz também? Também traz. Ok. Se ele está pedindo uma revisional de juros, não faz sentido eu fazer, por exemplo, um crédito pessoal onde ele vai provavelmente entrar com uma nova revisional de juros. Então, mas isso a instituição financeira decide, porque quando a gente está dentro da plataforma Rocket, ele decide o caminho que ele quer fazer. Olha, isso daqui eu vou já recusar automaticamente, isso eu vou passar para o meu jurídico analisar, ou esse valor eu vou correr o risco e quero aprovar automático. Então, isso fica a cargo da instituição financeira decidir. A plataforma dá essa flexibilidade de recusar automaticamente, de aprovar automaticamente, ou derivar para um advogado, um humano, analisar isso daí. Mas o cliente precisa baixar ou o Rocket já baixa direto o processo do tribunal? Não, a gente tem um agregador que a gente linkou no Jus Brasil, basta entrar com login e senha.
login e senha do Jus Brasil, e aí baixa o processo automaticamente. Então, assim, hipoteticamente, podemos imaginar um fluxo dentro do Rocket, em que alguém prepara uma ficha cadastral para uma proposta de crédito, e aí, com base nos nomes do campo do cliente barra CPF dele, a gente vai no agregador do Jus Brasil, por exemplo, que é um deles. Por exemplo, um deles. E baixa todos os processos que tiver lá, e solicita a análise do GPT do Rocket GPT para que ele faça o processo de análise, perguntando dentro do fluxo automaticamente se perdeu, se ganhou, quanto é que foi, que tipo de ação era. É assim que vai ser? Exatamente, vai ser assim. E também a gente também não é engessado. Eu dei o exemplo do Jus Brasil, que é onde a gente baixa algumas coisas, mas eu tenho um fornecedor que me baixa o processo, empresa XY tal. A gente vai lá e agrega essa empresa. Tanto faz, tá? Basta você me dizer quem é, login e senha, a gente agrega e a gente pega o processo lá. E no caso do comprovante de endereço, Kikuchi, o cliente manda a imagem que ele bateu lá com o smartphone dele, com Android, iPhone, que seja, manda junto para análise, e a partir daquele formato mesmo de imagem, não necessariamente precisa, ou precisa ter um formato específico? Não precisa ter formato específico nenhum ali. Basta ele mandar a foto e o agregador já lê. A gente fez teste com vários formatos, não tem. Essa que é a beleza desses agregadores que a gente está usando, né? Ele é muito livre, então você não precisa estar engessado num determinado formato. A gente escolheu fazer esses 3 prompts para iniciar, mas isso é infinito, tá? Então, dependendo da necessidade do cliente, basta conversar aqui com o nosso comercial, a gente faz o que for necessário, né, para atender. A gente fez esses 3 porque é uma coisa que o mercado está demandando bastante, mas qualquer coisa diferente disso, a gente conversa. E você acha que esses 3 prompts que nós estamos liberando, quando é que fica liberado para uso? Meio que imediato, basta o cliente entrar em contato com a gente aqui é sair usando. Já está pronto, então. E você acredita que isso vai melhorar a performance do processo? Vai, Orly, porque quem ainda tem back-office para analisar a documentação não vai ser necessário. Embora o mercado financeiro tenha evoluído bastante, mas outros mercados, por exemplo, utilities, varejo, muitas vezes eles pedem ainda comprovante. Então, se você que está ouvindo a gente e pede comprovante, entre em contato com a gente para deixar de pedir. Um outro prompt que me perguntaram esses dias, e eu não soube responder, é se nós também estaríamos preparando um prompt para alçadas e poderes, para aquelas situações de contas abertas para procuradores, principalmente ligados a mercado de renda variável, pessoal ligado a CVM, ações e corretoras, que a gente tem alguns clientes desse mercado aqui, então... Tem quase todos. Quase todos os clientes desse mercado estão com a gente. Assim que saiu a notícia que a gente estava mexendo com isso, me ligou um dos nossos clientes, uma grande corretora de 2 letras aí, me ligou perguntando, e o prompt de alçadas e poderes, porque meu back-office não aguenta mais ler tantos... Depois eu sou chamado lá pelo pessoal da auditoria independente. Como é que está esse processo todo? Então, esse prompt também vai ser liberado? Vai ser liberado logo, ele já está no forno já, a gente já viu alguns testes dele funcionando e logo a gente está liberando também. E ele também vai dizer quais são as alçadas e poderes, se o cara de fato é detentor de poder suficiente para manipular para fazer a aplicação e resgate da conta. E junto com esse também vai determinar quem são os controladores finais daqueles impérios de empresas também que ficam empilhando uma empresa em cima da outra para saber quem é o investidor efetivamente ou não. Sim. Essa é a preocupação dos corretores, é o que eu estou falando. Não é só a preocupação do pessoal de investimento, o pessoal de crédito também, eles têm pedido para a gente gente já tá com isso para achar o beneficiário final, né? Porque quem é o CPF da brincadeira? Depois de 8 mil CNPJs, quem é o CPF no final? Quem é o CPF, porque tanto o Banco Central na sua legislação de PLD, como a própria Receita, tudo eles querem saber quem é o CPF por trás daquele monte de empresa. Justamente, caso eu tenha que acionar, eu aciono também
vou chamar devedor, não é? No caso de crédito, devedor Solidário. solidário de toda esse Essa, império de empresas aí. essa é uma questão bastante, a gente acha divertido, né? Enfim, mas ela é uma questão bastante corriqueira. Por exemplo, quando você pega empresas como Petrobras, por exemplo, que é uma economia mista, uma estatal de economia mista, com ações da Bolsa, e aí tem cargos por procuração. Então é muito comum, por exemplo, você ter 8 mil procurações, até porque a Petrobras tem uma série de empresas dentro da holding da Petrobras. Então, tem muita procuração. E como passa muita gente que trabalha, vou dar o exemplo dela, mas isso vale para quase todo, quase para banco, ou seja, você não sabe mais quem tem poder ou tem poderes, porque aquela procuração expirou, não existe mais, não sei o quê, o CNPJ mudou, o board do conselho mudou, enfim, essa coisa não necessariamente está ligado a uma má fé. Essa coisa necessariamente está ligado à desatualização. É tão simples quanto estar atualizado ou não estar atualizado o teu endereço. Tá? Quando você recebe aquele pop-up lá no Internet Bank perguntando se você ainda mora na rua X, número X, endereço X, tá? A questão também de alçadas e poderes é mais ou menos a mesma brincadeira, porque você tem aí nos seus arquivos uma determinada procuração que foi emitida por um determinado conselho, e esses dois caras já não fazem mais parte do processo, e você de fato está com esse histórico desatualizado dentro de casa. Então, assim, não é só ligado à questão. E aí você não tá em conformidade com o regulatório, você não está em conformidade inclusive com alguma necessidade demandatória que você tenha contra esse cara, literalmente ele já está protegido contra você, porque esse documento já não tem mais a validade, já não tem mais o princípio pelo qual ele foi exigido. Então, esse caso é bastante importante também, e a gente, então, está no forno também, alçadas e poderes, junto com... Está no forno, justamente porque hoje todo mundo que a gente conversa é um processo, desde a empresa mais top, a maior empresa, até a empresa menorzinha, o fluxo é muito manual, eu tenho que ficar cobrando a pessoa de me mandar, então, como é um processo manual, tem erros que acontecem, e o que a gente está no forno é automatizar esse processo para evitar esses erros operacionais aí. Legal. Bom, vou mostrar uma coisa para o cliente aí. Então, mostra como é que é um fluxo antes para aqueles que não estão muito familiarizados, como é um fluxo Rocket, né, para saber como é que ele funciona do ponto de vista de desenvolvimento, né? Toda uma linguagem visual, né? Então, assim. Sim. O fluxo Rocket é a nossa plataforma Rocket, né? Ela é uma linguagem visual. Para você construir um fluxo na plataforma é muito fácil, você basta arrastar caixinhas, tá? Então você coloca o início do fluxo, você, por exemplo, aqui está a nossa console de validação cadastral, onde a gente faz a validação dos dados, a gente, por exemplo, aqui está chamando as ferramentas de inteligência artificial, né, esses agregadores de inteligência artificial, e a gente faz as decisões. Então, o comprovante de endereço está correto? Ele é aprovado? Ele não está correto? Tudo isso a gente vai colocando, sim, não. Então a gente constrói toda a decisão, todo o processo dentro da plataforma. A gente tem centenas de agregadores que a gente pode colocar na plataforma para construir o seu fluxo. Então, é de uma forma muito fácil, muito tranquila de se fazer ali. Legal, vamos mostrar então, Kiko, a demonstração com comprovante de endereço. Vamos começar pelo endereço? Vamos começar por endereço. Legal. Esse fluxo já está pronto, então você só vai fazer o upload e download, ok? Exatamente. Tá bom, beleza. Eu vou começar aqui dentro do comprovante de residência, tá, pessoal? Tá aqui a minha tela de comprovante de residência, onde eu vou digitar, por exemplo, eu quero validar o titular com um comprovante de residência. Então, vou colocar aqui Antônio Kikuchi Gomes, vou usar eu mesmo, vou colocar o endereço correto. Depois eu posso até... E dizer que esse comprovante pode ter no máximo 90 dias.
Ou seja, para fins de regulatório, o cliente deveria ter mandado um comprovante de endereço com um prazo inferior a 90 dias. Inferior a Ou 90 no máximo dias. 90 dias. No máximo. Esses campos, ele vem preenchido pelo fluxo, né, Kiko? Então, Sim. ok. E eu parametrizo do jeito que eu quiser. Se o meu jurídico falar, o comprovante de residência pode ter no máximo 60 dias. Beleza. Ok. Isso a gente parametriza de Do acordo fluxo. do fluxo. Vou jogar um comprovante de residência da Enel, que é esse comprovante aqui, que eu vou mostrar para vocês, só para vocês verem qual é o comprovante de residência que eu estou usando. Comprovante de residência da Enel é este comprovante de residência que eu estou usando, onde lá bem pequenininho estão os meus dados. Vamos ver o que o nosso fluxo retornou. Deixa eu voltar lá na tela. Olha lá. O comprovante de residência é válido? Sim. Possui QR Code para pagamento? Sim. Ele já trouxe o endereço que estava no comprovante. O endereço é igual ao informado? Sim. Pertence ao titular? Sim. O nome do cliente e está dentro do prazo. Vamos fazer com outro? Vamos fazer com o da Sabesp e eu vou colocar o meu endereço comercial. Bora lá. Vou colocar o endereço da Alameda Rio Pardo 27. Vou pegar um da Sabesp, que é este daqui. Analisar. Deixa eu abrir o comprovante que eu estou mostrando para vocês. O comprovante que eu estou mostrando para vocês é este daqui, ó. Esse da Sabesp, que é um formato totalmente diferente. Bem como você lembrou, no Rio Grande do Sul é RGE, no interior de São Paulo é CPFL, na capital é a Enel. Então você tem centenas de tipos de comprovante de residência. Vamos ver o que foi devolvido para mim. Comprovante de residência. Olha lá. O comprovante é válido? Sim. Possui QR Code de pagamento? Sim. O endereço que está no comprovante. O endereço é igual ao informado? Não. Porque eu coloquei o meu endereço comercial, Alameda Rio Pardo 27. Pertence ao titular? Sim. Antônio Kikuchi Gomes está dentro do prazo. Esse é um comprovante com menos de 90 dias. Legal. Tá. Então, os formatos podem ser os mais variados, que agora o prompt já está integrado ao Rocket, que lê qualquer um dos prompts associados. É isso? Exatamente, Orly. Então Legal. pode ser dos mais variados possíveis, e aí centenas, pode ser uma fatura de cartão, tanto faz. Aquilo que aceitar, aquilo que o cliente da CM aceitar como comprovante de residência, ele sobe, ele passa os campos que ele quer validar contra a ficha cadastral do cliente, que teoricamente ele preencheu antes, ou se não quiser preencher também, captura a partir dele, como você falou, tá? Libera o cliente desse cadastramento, né? Ou seja, o onboard também fica muito mais simples, você não precisa pedir para o cliente algumas informações, né? Ou seja, você automaticamente já captura esses dados, acelerando e retirando da tela dele aquela coisa para digitar. Eu sempre discuto muito essa questão do onboard, né? Porque cada vez mais ele ficar mais dinâmico, mais simples e cada vez menos telas para ser preenchidas, né? Então, se você já cumpre um requisito regulatório, não legal, regulatório, que exige um comprovante de endereço, e também você pede esse endereço num formulário, e hoje nos formulários do smartphone é muito chato você ficar digitando parará, ou se você faz aquele link lá, bota o CEP, você traz a rua, a cidade e o estado, tá? E aí tem um searching para ser feito, tem uma pesquisa para ser feita para trazer o endereço correto para o cliente, botar o complemento do número da casa. Todo esse processo fica muito mais dinâmico se você utiliza um arquivo qualquer de uma imagem. Digita aí tua conta de luz, e aí você nem pede dele o endereço para digitar. O onboard fica bem mais simples e bem mais seguro, né? Então, legal, bem interessante esse processo. Inclusive, Orly, citando essa parte do onboarding, a gente conversa muito com os nossos clientes, né? E alguns clientes passam feedback para a gente quando o onboarding é muito grande, a quantidade de campos que o cliente
tempo a digitar, até 40% dos clientes abandonam a abertura de conta. O abandono é grande, né? O abandono é muito grande. Então, se a gente conseguir simplificar isso daí para ajudar o cliente final a ser mais rápido o onboarding, a tua conversão vai ser muito maior. Principalmente, como a gente disse, né, a gente é líder no mercado de investimento, então o cliente que está abrindo uma conta de investimento, ele tem uma necessidade de investimento, mas é diferente do cara de crédito que se sujeita a digitar 300 campos que ele precisa do crédito. O cliente de investimento não. Se tiver muito chato aqui, eu vou para a concorrência. Porque hoje os fundos estão muito pasteurizados, né? Então, o CDB vou dar um exemplo para não citar o nome de ninguém, o CDB da CMSW eu vendo na A, B, C e D. Então, tá muito difícil aqui na A, eu vou para B. E assim sucessivamente. E assim sucessivamente. O do crédito não, o crédito é mais fiel, né? Eu estou precisando do crédito, então eu vou digitar tudo. Mas do investimento. Legal. Vamos olhar a questão da foto. Da foto, da selfie. Eu vou... Então, recapitulando aqui o que a gente estava comentando, então a questão da selfie, basicamente o que ele incorpora para o cliente é você pode tirar uma selfie e ele compara contra um documento. E aí a CIM está defendendo o modelo em que não se trata de comparação biométrica pura e simples, se trata de comparação biométrica com inteligência artificial. Exatamente. Gente, isso aí é um pouquinho diferente, gente, quando a gente fala isso, tá bom? Por que isso é um pouquinho diferente? Porque você geralmente geralmente não. Você tem documentos que às vezes não se parecem tanto quanto você numa selfie mais atualizada. A selfie você vai tirar hoje, o documento você tirou 2, 3, 4 anos atrás. Uma carteira de motorista hoje tem validades de 8, 10 anos, é isso mesmo, né? Isso. No meu caso, que eu tô... 10. No meu caso, que eu tô ficando um pouco idoso, acho que eles não vão deixar mais de 10 anos. Mas enfim. Acho que é só a partir de 70 que é 5. Ainda falta muito tempo. Tem um tempinho ainda. Aí as diferenças são mesmas, então você acaba comparando e dá muito falso positivo, porque a biometria é o cálculo da minúcia. Eu acabei perdendo um peso também esses dias, e isso também muda muito o cálculo da minúcia, porque a distância entre pontos acaba alterando e também vai para back-office. No olho humano, a pessoa acaba o que é minúcia, né, gente? Para quem não sabe, né, é a diferença entre pontos, né? Então, o dedo, por exemplo, que é a impressão digital, ele tem aproximadamente 1.800, 1.900 pontos de precisão. Todo ser humano tem lá nas suas rusgas, nas suas ranhuras da digital. Mas para você distinguir um ser humano do outro, tá? Os institutos de biometria, eles acabam escolhendo 3, 4 pontos no máximo, e aí com uma régua lá, eles vão lá, existe uma régua específica para isso, eles vão lá e calculam entre as ranhuras de um dedo e o outro, eles calculam as distâncias para determinar. Então, o meu dedo do dedo Kikuchi tem uma distância entre a ranhura 1 contra a ranhura 2, tá? De X micromilímetros, a do Kikuchi tem de Y micromilímetros. Então, essa coisa toda difere. Com 3 pontos, se não me engano, você afasta mais de 190 mil pessoas uma da outra. Ou seja, então a chance de você encontrar um outro cidadão é muito raro. Mas, evidentemente, hoje a população está crescendo, a população está crescendo, então a chance da similaridade pode acontecer. Não é que a impressão digital é única, gente. A impressão digital não é única. O que a difere uma da outra é exatamente a distância que uma pessoa tem de outra de uma certa ranhura. A mesma coisa acontece com a biometria facial, ou com a íris, ou com lábios, enfim, com qualquer dessas tecnologias. Todas elas usam o que a gente chama comumente de cálculo de minúcia,
que é a distância entre dois pontos que você deseja marcar. No caso da biometria, o pessoal usa muito a distância dos olhos, do olho, a narina, a boca, o tamanho da boca, a curvatura da boca, essas coisas assim. Se você fica que nem eu, sanfonando, engordando, emagrecendo ao longo do tempo, você literalmente tem muito falso positivo. Eu digo para os meus amigos que eu não consegui passar o Pix porque eu emagreci, então o software do meu banco não me reconhece. Claro que eu não quero pagar, eu quero que eles paguem o almoço para mim. Mas, eu fico brincando com meus amigos isso, porque basicamente trata-se de biometria pura e simples, né? Que é o cálculo da minúcia pura e simples. A CIM sempre foi muito contra isso, porque a gente não gosta de jogar muito trabalho para back-office, porque a missão do Rocket é, de fato, aliviar o back-office, ou seja, ter um back-office mais eficiente. E por isso, assim que começou a sair essas novas tecnologias que trabalham com biometria analisado pela inteligência artificial, ou seja, que tem a condição de acompanhar a vida do cliente e projetar, não, é ele mesmo, a CIM, opa, agora nós vamos. Então, por isso que a gente está fazendo a incursão de análise biométrica no nosso sistema agora incorporado nativamente no Rocket, exatamente para esse fim. Então, cara, mostra aí para gente como é que funciona essa brincadeirinha. Vou entrar aqui. Deixa eu voltar lá na minha tela. Análise biométrica, tá? Eu vou escolher uma selfie que eu tirei e vou escolher um documento. Eu vou escolher a minha CNH. Deixa eu mostrar para vocês os documentos que eu escolhi. Então, a selfie que eu tirei é essa daqui, que eu tô de óculos e tô com uma barba por fazer. Essa selfie não é de hoje, inclusive. Não, Bom, todo mundo. não, é da semana passada. Percebemos que não é. É da semana passada. E vou mostrar agora o documento que eu tô subindo, que é a minha CNH. Tá? Então eu tô de óculos na selfie. Na CNH eu não tô de óculos. E a CNH eu tô um pouquinho mais jovem, né? Do que da selfie. Um pouquinho? É, um pouquinho, não muito, mas um pouquinho, um pouquinho. Vamos ver o que ele retornou pra gente. Olha lá, ele retornou. É a mesma pessoa? Sim. As duas fotos apresentam a mesma pessoa, com a mesma estrutura facial, rosto, olhos, nariz, boca. A primeira foto mostra a pessoa com um sorriso mais evidente, porque eu tô selfie, né? Selfie a gente dá uma risadinha. A segunda foto mostra uma expressão mais neutra, né? Foto para documento você não dá risada. Na primeira foto mostra a pessoa com óculos, né? Que eu falei para vocês, enquanto a segunda foto mostra sem óculos. Apesar da diferença, essas características são consistentes, indicando que são a mesma pessoa. Tá? Legal. Muito legal isso aí, ou seja, esse depoimento que ele coloca aí, ou você também pode incorporar dentro do Rocket para guardar no prontuário do cliente para alguma auditoria. Quem é que diz que era a mesma pessoa? Aquelas coisas assim, tipo BSM, que fica fazendo aquelas perguntas todas, ou seja, também pode ser incorporado junto com o prontuário do cliente. Isso, pode ser incorporado junto com o prontuário do cliente. A gente devolve isso como campo para o cliente vai lá e armazena dentro do... Lembrando que a CIM não fica com os dados, né? A gente está rodando online em real time e está devolvendo esses dados para o cliente. Por uma questão de LGPD, a gente não fica com nada que foi rodado aqui. Legal. Isso é muito importante, porque às vezes os clientes... Não, mas não fica com nada. É tudo do cliente. Temos outra Temos sim. Tem um falso positivo aí? Tem ou um positivo falso? um falso positivo. Então, vou comparar a minha CNH com uma outra foto. A foto que eu estou comparando é com esta daqui, de uma outra pessoa, que também tem óculos, né? Com esta pessoa. Vamos ver o que... Nitidamente não é você. Nitidamente não sou eu. Vamos lá ver o resultado desta análise.
Lá o resultado. É a mesma pessoa? Não. As duas fotos não representam a mesma pessoa. Apesar de serem homens, de meia idade, acabou comigo já. Não, eu já estou na meia idade, né? Cabelos grisalhos e óculos, as características faciais são distintas, como o formato do nariz, dos olhos, estrutura óssea. A primeira foto tem um rosto mais redondo e bochechas mais cheias, que sou eu, né? Enquanto a segunda mostra uma pessoa com um rosto mais fino e maçãs do rosto mais proeminentes. A expressão facial, cor da pele também são diferentes. Então, Legal. não. Também dá para salvar esse processo todo. Também dá para salvar esse processo todo. A gente devolve tudo isso para o cliente para ele poder armazenar. Legal. Então, só recapitulando aquilo que a gente começou no início, então o cara poderia também ter importado do Facebook dele, eu quero tirar mais uma prova do LinkedIn, do Facebook, ou seja, buscar uma foto que ele deseja lá dentro para também comparar. No caso até de fraude aí, né? Ou seja, o Isso. pessoal que capturou 2, 3 fotos tuas e manda para abrir conta mesmo, ele achou tua CNH na internet, achou tua foto aqui, e você de fato quer fazer avaliação contra outras fotos não fornecidas pelo cliente. Então, ou seja, se você quiser fazer a comparação dentro do Rocket com esse prompt, então, não fornecido pelo cliente, ele vai lá e captura onde ele quiser capturar, ou da porta de entrada dele, no sistema de ingresso do prédio, daquelas catracas eletrônicas, onde ele tem uma imagem do cliente, ele traz, inclusive não tão ângulo assim, com a parede branca por trás, como alguns apps pedem para a gente ficar, para reto, tira o óculos, não sei o quê, toda aquela Isso. dor de cabeça que Aquela parafernália que no final das contas você tem que refazer, e aí você fica tão bravo, né? Porque geralmente você está com pressa, precisa fazer uma transação, precisa fazer um pagamento, preciso fazer um Pix, e aí você tem que ficar fazendo tira o fundo, tira os poses. óculos, fica de costas, entendeu? Isso, dá 3 pulinhos, exatamente, Então pode pegar qualquer foto da onde estiver do cliente, mesmo que ele não tenha gerado e passar para lá. Legal. Bom, exatamente. vamos à cereja do bolo, que é a análise de processo, então, que cuide com a informação Processo pessoal. judicial, vamos lá. Esse geralmente eu acredito que ele demora um pouco mais do que o natural do que a gente viu agora, porque os formulários, os despachos têm muitas folhas, né? Ou seja, Tem. quantas folhas tem esse aí? 200, 300 folhas, esse aí? Depende. Não, esse daqui a gente pegou um despacho pequeno, tá? A gente pegou um Primeiro a gente está pegando despacho. um despacho público, né? Ou seja, a gente não está Isso. revelando sigilo de ninguém aqui no troço. É um processo que está Não, público, aberto no judiciário, por isso. determinação da lei, todo mundo tem acesso a isso. Exatamente. A gente pegou um processo de plano, plano econômico, que é uma coisa mais pública. Uhum. Então, eu vou colocar o nome da pessoa aqui, porque vocês vão ver, ele acaba fazendo a validação também, tá? Ok. Então, Esse só para entender, a Maria está demandando uma ação contra o Santander. A Maria está demandando uma ação contra o Santander. Então eu vou subir este processo na plataforma. Deixa eu mostrar para vocês como é que está esse processo PDF dele. Só para vocês verem aqui. Legal. O processo é um processo de 23 páginas, tá? Lembra que você falou? Esse processo foi digitalizado, né? Ok. Processo mais antigo. Então ele tem todos os termos do processo. É um processo bem grande aqui, que tem os recursos. Você vê que ele está. A digitação dele às vezes está num formato, às vezes está em outro. Tem imagens anexadas dentro do próprio processo, né? Tem memorial de cálculo, tem coisa que está tombada. Isso aqui é uma imagem do banco, né? É um extrato. Um extrato. Então, olha lá, Outro extrato. extrato, né? Tem tudo isso dentro do processo, são várias páginas com várias decisões. E recursos também, né? Todos os recursos Recursos são também. analisados, né? Isso, tudo que faz parte do processo é analisado. Como você falou, tem imagens que ele coloca, que é o comprovante de notificação, tudo isso, Legal. tá? Pessoal, se vocês quiserem ter alguma pergunta, pode mandar no chat aí para a gente responde para vocês, tá bom? Isso. Manda lá aqui que já terminou aí a análise ou não? Acho que já terminou a análise do processo.
Deixa eu voltar aqui. Olha lá, reclamante e texto do processo, tá? Maria da Conceição Ruana. Reclamado Banco Santander S.A. Correspondem aos nomes informados, porque eu quis validar sim. Sim. É a Maria e o Banco Santander. Trata-se de uma ação de cobrança em relação aos expurgos inflacionários do Plano Collor. O valor da ação, R$ 890 na época, e a sentença, que foi o resumo da sentença que a gente pediu. Não obstante, entende suspender o presente efeito por ter das cobrança de expurgo do Plano Collor, em obediência à decisão preferida do Supremo Tribunal Federal. Então, ou seja, foi suspenso esse processo por causa do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, então, nesse caso, então, dentro de um processo de análise de crédito para saber, subiria e com essas 3 variáveis para saber se o cliente é o cliente, se ele demandou contra aquela instituição e qual seria o valor que ele estava demandando. Isso. Essas são as variáveis que ele tá trazendo para ser executada dentro do fluxo. Legal? Isso. E aí você coloca lá dentro do fluxo e decide, olha, esses processos do Plano Collor, eu vou levar em consideração? Talvez não, porque teve muita gente que entrou, né? O Brasil quase todo. O Brasil todo. Então, na época, né? Na época, né? Então, por exemplo, nesse caso aqui, se eu estiver fazendo uma análise de crédito, esse processo eu desconsidero. Então, legal. Posso aprovar automático. Beleza, Kiko, gostei muito, parabéns aí o pessoal do desenvolvimento, o pessoal da tua área de modelos da CM, desse CP, muito parabéns pelo coisa, o pessoal do desenvolvimento do Rocket também, parabéns pela liberação desses prompts, tá? Então estão disponíveis para usar, basta entrar em contato lá com o pessoal do Wilson e do Sandro lá para começar a fazer as implementações e com vocês também, beleza. Show de bola. Pessoal, muito obrigado hoje por mais esse bate-papo. Na medida do possível, o pessoal vai soltando as notas técnicas, os boletins, para liberar o uso já nos processos e nos fluxos já disponíveis dentro do Rocket. E quem quiser mais informação para a gente, deve estar rolando em algum canto aí um e-mail para vocês chamar o nosso pessoal, bater um papo e até o nosso pessoal de implantação. Kikuchi, muito obrigado. Mais uma vez, parabéns para todo mundo envolvido aí no processo de liberar esse troço. E acho que vão usar bastante mesmo, porque era uma demanda antiga que nós tínhamos, e acho que agora a gente consegue entregar a coisa como a gente sempre imaginou que deveríamos entregar mesmo, que é um processo que, de fato, reduz o back-office, reduz o falso positivo e fica menos formalizado e fica menos evidente algumas coisas. Super abraço para todo mundo. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos. Se tiver alguma dúvida, é só entrar em contato. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.